Pensam que foram só os brancos, nomeadamente os portugueses e os espanhóis, a fazerem descobrimentos e a serem exploradores? Pois estão enganados. Também houve um natural do Togo, um africano, que decide explorar algo impensável, a Groenlândia. Viva, queridos amigos do YouTube! Trago-vos um livro impressionante que eu recomendo a sua leitura. É algo que aconteceu a uma pessoa, portanto, um diário de viagens, um diário de exploração da parte de alguém que não esperávamos que fizesse uma viagem destas. Nem um europeu, poucos europeus se aventuraram naquele local. E é efetivamente um homem nascido em Togo, em 1941, que decide, após ver uma revista sobre esquimós, decide com 16 anos fazer uma viagem até à Groenlândia. E assim faz parte, chega, eu fiz os apontamentos para me ajudar, e chega a 2/5/63 a Marselha, entretanto passa pelo Ghana, Senegal, Port-Etienne, Dakar, tem vários empregos, nas embaixadas, lavar pratos, enfim, tipógrafo, etc. E chega em 63 realmente à Europa, e em fevereiro de 64 chega a Copenhaga e depois finalmente à Groenlândia em julho de 1965. O que para mim foi impressionante neste livro foi a determinação de um adolescente que, após um acidente com umas serpentes que o chocaram muito e que o levaram a um ritual de limpeza em relação às serpentes, porque naquela cidade onde ele vive, Lomé, no Togo, há um respeito muito grande pelos animais. Há uma tribo que preserva tudo o que é animista e tudo o que é próximo da natureza, e rejeitam tudo o que vem da cultura dos brancos. E, enfim, é louvável. Mas seja como for, aquela experiência no alto de um coqueiro choca-o muito, e o encontro com aquela revista, aquele pequeno livro, Robert Gessman, se a minha memória não me falha, impressiona-o imenso, e tem aquele objetivo, e não abdica, não titubeia, não hesita, e vai sempre em frente até conseguir, enfim, essa aventura, e chegar a um sítio tão frio, e faz várias viagens. Ele tem dificuldade em passar da Dinamarca para a Groenlândia, porque um dos serviços burocráticos tentou obstar, enfim, impedir, porque achava aquilo incrível, porque ele ia morrer de frio. Ele conseguiu, enfim, passar para a Groenlândia porque conseguiu um amigo em Paris, que foi um amigo para toda a vida, que ele chamou-lhe pai adotivo. E ele vai nos descrever, efetivamente, os costumes dos esquimós. E o livro é muito interessante por isso, porque nós percebemos realmente o que se passa lá. Não é bem um mar de rosas, há um problema gravíssimo de alcoolismo, ainda hoje há. Se quiserem conferir nas notícias, na internet, Groenlândia, há mais abortos do que nascimentos. Pertence à Dinamarca, o aborto é livre, e é preferível, porque se não faziam clandestinamente seria pior ainda. É fruto de uma degradação, uma promiscuidade, vamos lá, bastante grande entre as pessoas. Embora haja um costume muito diferente da Europa, que é partilhar as esposas.
ou seja, dois casais partilham, os homens partilham as esposas entre si, de modo a criar um vínculo muito grande entre ajuda entre eles. Ou seja, a base da ajuda social, do apoio social, está nas esposas que são partilhadas. No entanto, de facto, existe, em termos morais, diria, alguma degradação, inclusivamente há ali um pequeno episódio de pedofilia, a meu ver. É normal quando há alcoolismo, as pessoas... É normal as pessoas beberem, inclusivamente um casal veio os dois embriagados, os dois, o homem e a mulher, deitam-se em cima do bebê e asfixiam-no e matam-no. Não são presos, choram muito, mas explica bem como muitas vezes nas famílias é só um que bebe, mas não, aqui, ali está de tal maneira enraizado e leva com certeza a problemas de familiares e da própria sociedade. Ele descreve de uma maneira muito objetiva, houve por vezes até achei objetiva demais, crua demais, e chocou-me um bocado porque não conseguia perceber a determinada altura o que é que ele sentia, as opiniões dele. Ele descreve os costumes, eles são muito cruéis para os cães, os quissiberianos, ele não nomeia esse nome, mas penso que sim, e só os alimentam quando precisam deles, muitas das famílias. E isso chocou-me um bocado, o que fazem com as focas também, embora as comam, têm o hábito de defecar num balde dentro de casa. Vocês vão achar isso inacreditável, mas não se esqueçam que aquilo é abaixo de zero. A temperatura é abaixo de zero. Ou seja, mesmo que eles façam dejetos, não se ganham bactérias e outras doenças, porque o frio impede isso, não é? Portanto, tudo o que é digerido fica completamente gelado. Portanto, eles podem fazer aquilo, estão a comer e estão a fazer as suas necessidades à frente do hospedeiro, de quem quer que seja. Entretanto, é um povo extremamente amistoso, nada preconceituoso, recebeu de uma maneira maravilhosa, à exceção de um dos chefes da aldeia, que era uma pessoa má, especialmente quando bebia. E há a descrição também de uma família que não tem a mulher e ele é completamente ostracizado por tudo o resto e passa uma miséria muito grande. E só nessa altura é que eu consigo perceber um pouco da personalidade do Tété Michel, em que ele ajuda e que se vê que existe uma certa compaixão, em que diz que o tio está a morrer de fome e toda a aldeia não quer saber. E mais uma vez ele se embriaga. Portanto, eu penso que o que se passa é que ele não tem mulher e, portanto, não há aquela ligação à sociedade que é feita através do elemento feminino. Ele passa por diversas casas, todos o aceitam. A primeira vez que eles chegam, as pessoas ficam muito chocadas, porque vê uma pessoa com uma cor muito estranha para eles. Há crianças que, quando o veem pela primeira vez, choram, mas é por pouco tempo. Há uma identidade muito natural, muito genuína neste povo, mas, como digo, ao lado de uma degradação devido à bebida. Ele, por fim, vai partir outubro de 1966, ele fica cerca de 1 ano e meio na Groenlândia e falta-lhe ainda lhe falta ver uma das pequenas cidades. E vocês, se comprarem o livro, vão perceber que ele faz este caminho todo, vai em todas as cidades aqui na Groenlândia. Ele faz este caminho, à exceção da de cima, porque é muito difícil lá ir, por causa dos navios, enfim, por causa dos tempos, se gela, se não gela, etc. E, por fim, tem que se vir embora e faz um périplo pela Europa e só chega com 27 anos de novo ao Togo. Mas, entretanto,
Ele volta ao seu pai adotivo em Paris, que o ajudou com dinheiro, uma pessoa impressionante, realmente, e por acaso fala com alguém, conta-lhe a sua aventura extraordinária, porque é algo completamente impensável, vocês nunca acreditariam que isto pudesse acontecer, e a sua resistência. Só no final do livro é que ele se queixa do frio. Eu achei impressionante durante todo o livro ele não se queixar, mas só no fim acaba por se queixar, que realmente era muito complicado. A roupa apenas mantinha o calor do corpo e nunca poderia ser sintética. Mas quando volta a Paris, por acaso conhece alguém que fala dele a uma rádio, e a partir daí fica justamente a ter fama no país e na Europa e em África, e ele vai a conferências, entrevistas, rádios, enfim, ele presumo que ele viveu praticamente disto este tempo todo, e fui conferir na net, ele entretanto casou-se, mas segundo percebi ele está a ponto de se divorciar porque quer voltar à Groenlândia, e a mulher afinal não quer ir. Ele já lhe tinha dito que ia voltar. Ele agora tem 81 anos, esteve aqui em março em Portugal para fazer o lançamento do livro na Tinta da China, é uma boa editora, e efetivamente ele consegue a sua fama justa, e finalmente penso que vai repousar na Groenlândia, mas seja como for, continua uma grande coragem da parte dele em voltar para um sítio tão frio, mas foi tão bem tratado, foi algo tão impressionante para ele, que ele, com certeza, o seu coração ficou na Groenlândia, e ele acaba a dizer que foi sempre o groenlandês. Eu, sinceramente, recomendo este livro, vai-vos abrir o espírito, como abriu o espírito dos seus conterrâneos africanos, e foi por isso que ele voltou, para contar a experiência e para dizer que os exploradores é possível em todos os meridianos fazerem realmente com coragem e determinação chegar aos pontos mais longínquos do planeta. O africano da Groenlândia, T.T. Michel Comassi. Leiam, vale a pena. Beijinhos.